Então, pois bem, a gente já transitou pela disciplina, né? Agora a gente está chegando no último momento que a gente vai falar um pouco sobre arte e espaço, discutindo praticamente sobre as poéticas participativas, né? Então, eu quero começar esse nosso momento citando para vocês uma mensagem, né, uma parte do texto do teórico que vai falar sobre essas poéticas participativas, ele vai comentar um pouquinho sobre a estética relacional, né? Então, Nicolas Bourriaud fala basicamente assim, que durante toda a história, a gente vê a arte tomando novos rumos. E ele fala que se discutia a relação entre humanidade e divindade, humanidade e objeto, e neste momento, a arte ela começa a discutir a esfera das relações humanas. Então eu deixo eu abro mão um pouquinho da minha discussão de relacionar a arte com a divindade ou a arte com o objeto, e eu começo a pensar na estética relacional um momento para que aconteça uma troca de relação, uma troca de experiências. Então, olhem só, para talvez ficar um pouquinho mais claro. Durante todo momento, né, na história da arte, a gente tem o artista como um mago criador, né? Celso Favaretto fala isso no vídeo que a gente já olhou. Então, a gente tem o artista como um mago criador. Então, ele cria e a gente tem o papel de observar, de apreciar a obra, de contemplar aquilo que está sendo produzido pelo artista. Na estética relacional, o artista, ele abre mão de ser o mago criador e ele começa a se tornar um propositor de situações, né? O que seria esse propositor de situações? Eu não domino mais. Eu convido o público a participar da minha obra. Enquanto eu tinha antes o público, que ele era um observador, né? Ele contemplava a obra, a partir desse momento, né? Nessa contemporaneidade, o público ele tem a possibilidade de se tornar um coautor da obra, né? Ele se torna um público participante. Então o artista ele vai propor situações, né? E ao público existe essa possibilidade de participar ou não da obra. Então, diferente, apenas para lembrar do que eu já comentei, diferente de antes, que eu chego no museu, tá a obra, tá o quadro, tá a pintura, né? E eu olho para aquela pintura, eu contemplo, né? Eu posso até relacionar a pintura com os fatos que eu vivi, né? Anteriormente. Para este momento, o que acontece? O artista propõe situações, né? Então eu chego no local que está a obra, ou às vezes a obra chega até mim, propondo que eu me relacione com ela, em determinados níveis, é claro, e quando eu relaciono com a obra, ela acontece, compreendem? Eu tenho uma situação que foi proposta pelo artista, né? Tá lá a situação aguardando a minha participação ou não. Quando eu participo da obra, a coisa acontece. Compreendem? Eu vou mostrar para vocês aí agora na tela uma obra de uma artista que se chama Candy Chang, e vocês vão notar que ela traz para nós, lá bem em cima, em branco no enunciado, uma frase que diz, antes de morrer. Né? Então, antes de morrer. E embaixo ela começa, ela solicita as pessoas que falem. Olha, ela diz assim, antes de morrer eu quero. Né? Então, ela está propondo às pessoas uma situação. Então, a pessoa que transita, né? A pessoa que está transitando pelo espaço da cidade, a gente já falou sobre o espaço da cidade anteriormente. Então, a pessoa que está transitando pelo espaço da cidade, num determinado momento ela encontra essa obra, que vai interferir no cotidiano dela, tá? Essa obra vai acabar interferindo no cotidiano, e ela é convidada a participar da obra. Mas notem que este convite, ele não se dá com a presença da artista ali, mas ele se dá porque ela faz um questionamento às pessoas que estão transitando rapidamente pelo aquele espaço. Né? Então, enquanto eu estou passando por aquele espaço rapidamente, existe uma situação que modifica o meu cotidiano, porque eu não encontro aquela imagem, né, todos os dias,
Então um dia eu estou passando, no outro dia eu passo por lá e tem algo que modifica, que interfere o meu cotidiano. Essa interferência é que modifica o teu espaço. Quando ele modifica dessa forma, ele faz com que eu pare, né? Eu estou passando rapidamente, eu paro. Opa, tem algo diferente acontecendo aqui. Entendem? Este algo diferente acontecendo aqui é o que leva as pessoas a olhar para aquela imagem. Quando eu olho para aquela imagem, já é me feito um questionamento. O que eu quero antes de morrer? Né? Ela está perguntando. Às vezes, de uma forma muito rápida, a nossa mente já começa a se questionar. O que eu quero antes de morrer? O que eu quero fazer? O que eu quero viver? Para onde eu quero ir? E as pessoas têm um momento de reflexão. E nesta reflexão, né, depois dessa reflexão, que às vezes é muito rápida, porque as pessoas estão passando rápido por ali. Né? Às vezes estão indo para o trabalho, estão saindo do trabalho, estão indo para o almoço. Então a cidade ela é agitada, a cidade é rápida. E nesse momento eu tenho um instante de pausa. Eu paro e reflito sobre o meu dia. A gente já falou lá no início sobre esse momento de reflexão. Da arte contemporânea como algo que nos faz refletir sobre a nossa própria vida, que nos faz refletir sobre o nosso cotidiano. Né? E quando eu paro e reflito sobre o que eu estou vivendo ou o que eu não estou vivendo, né? Antes de morrer, o que eu quero? Né? Será que eu estou vivendo? Eu estou sobrevivendo? Será que eu estou aproveitando essa minha passagem por aqui? Então a pessoa acaba tendo esse questionamento sobre determinado assunto. A partir desse questionamento, que esse tempo que a pessoa se questiona varia muito, né? Porque eu posso rapidamente, em milésimos de segundo, olhar ali e pensar, o que eu quero antes de morrer? Né? Antes de morrer eu quero viajar, eu quero conhecer lugares, eu quero encontrar pessoas que eu não vejo há muito tempo, eu quero ir para um outro lugar, o que eu quero antes de morrer? Né? E nesse momento de o que eu quero antes de morrer, essa reflexão que pode ser rápida ou não, automaticamente eu posso pegar, né, o giz que tem ali e escrever, como vocês puderam ver na imagem. Eu escrevo nessa obra, ou seja, eu estou participando, é uma relação público-obra. Né? Então o artista propõe situações, ele está propondo situações. A imagem que vocês olharam não é uma imagem somente do artista, entendem? Essa imagem que vocês olham é o resultado final entre proposição artística, participação do público na obra. Né? Ou melhor, participação do público nesta proposição do artista. Aí no final eu tenho a obra. Mas o artista, ele convida, é um convite. Não são todas as pessoas que vão parar para participar. Não são todas as pessoas que vão parar para escrever. Ou ela pode até refletir, mas ela não escreve. E a gente nunca vai saber disso. Né? Será que ela parou? Será que alguém parou? A artista não sabe. Ela vê no final a escrita. Mas pode ter muita galera que passou e não escreveu. E também pode ter muita gente que escreveu e em algum momento alguém foi lá e apagou para poder escrever o que ela queria. Então isso é a participação ativa do público na obra. Né? Ele sai do papel de observador, ele sai do papel de apreciador, e ele começa a participar da obra. E o artista ele não é mais um mago criador. Isso é bacana. Né? Ele propõe situações. E eu escolho se eu quero participar ou não. Eu vou mostrar para vocês agora, aí na tela, outras imagens. E essas imagens, elas são de um trabalho que eu desenvolvi com os meus alunos. Então, vocês estão olhando aí, tem uma galerinha de frente para uma parede. E nessa parede tem alguns post-its, né? Tem alguns coloridos, tem um amarelo fazendo um círculo. Né? Então você vai ver que eles estão ali fazendo algo. Para essa atividade eu também discuti com eles estética relacional. Né? Falei da possibilidade do público agir, né, diretamente na obra como um participante. E a gente propôs na escola, dentro de um conceito que eu falei com eles,
que era sobre o quanto eu ouvir coisas boas e falar coisas boas influencia diretamente no meu estado de espírito e na forma com que eu encaro o mundo. Então, olhem só, esses alunos, eles vêm de um momento, de um lugar que muitos deles não ouvem palavras de afirmação dos pais, né? Mas ouvem palavras que muitas vezes prejudicam a forma com que eles enfrentam o mundo e como eles se veem no mundo, né? Você não vai conseguir, você é burro ou coisas assim, né? Essas palavras têm total influência na nossa mente e na forma com que nós enfrentamos o mundo e como nós nos vemos no mundo. Então eu comentei isso com eles e eu falei da gente fazer da forma inversa, ou seja, vamos escrever coisas e deixar a possibilidade que outras pessoas escrevam coisas boas, né? Levando em consideração o quê? Eu estou transitando pelo espaço da escola. Quando eu olho nesse espaço, como vocês viram na obra anteriormente, post-its coloridos, então isso já é uma interferência no espaço da escola. Vocês vão notar que, se vocês lembrarem, a gente falou bem no início da disciplina, das convergências da arte com o espaço da cidade, dessas interferências, né, dessas intervenções. Então ela interfere no espaço da cidade, assim como nesse momento a arte interviu no espaço da escola. Então os alunos estão passando, às vezes saindo rápido, opa, algo está mudado no meu espaço. Eu vou refletir sobre isso. Aí ele para olhar, porque a cor chama a atenção, e ele começa a ler palavras. Amor, bondade, mais paciência, menos drogas. Então isso tem uma influência direta neles, entende? Isso ali vai estar, eles vão estar lendo, e isso acaba influenciando diretamente. Mas é uma outra forma de se discutir estética relacional na escola, entendem? Eu proponho, junto com os meus alunos de 9º ano, uma obra onde as pessoas participem dela. Então não basta só os post-its estarem ali colados com algumas palavras que eles já tinham escrito, mas eu tenho post-its em branco, convidando as pessoas a escreverem na obra, a se relacionar com a obra. Entende? Diferente do que Candy Chang faz, quando ela escreve, né, o que eu quero antes de morrer, já levando a uma reflexão, a frase dela chama as pessoas a participar da obra. Nesse momento com os alunos, não é a frase, não é o título, alguma coisa assim, mas sim a cor. Então a gente tem uma escola que muitas vezes ela tem uma cor padrão. As cores não são sempre, mas a maioria das vezes são em tom pastel, né? E você tem um post-it com um verde super forte, um rosa super forte, um laranja super forte. Essa cor interfere rapidamente na cor da escola. Isso faz com que os alunos parem para olhar aquilo. Aí eu vou lendo um post-it, lendo outro. Eu vou pedir para... Vocês vão dar uma olhada mais uma vez na imagem agora. E olhem que os amarelos, podem notar que muitos deles estão um embaixo do outro. Os coloridinhos não. Mas aquele círculo de post-its amarelos grandes, eles têm um embaixo do outro. Por quê? Quando eu escondo a totalidade da palavra, faz com que eu tenha que tocar na obra, eu tenho que erguer para olhar o que está escrito. Isso demanda um certo tempo. Esse tempo me gera um envolvimento com a obra. Tá? E eu vou notar que tem post-its vazios, post-its em branco. Compreendem? Então, olhem só, vocês olharam a imagem ali, agora a gente volta a conversar. Isso faz com que... durante o tempo que eu vou dar para a obra, de erguer o post-it, de olhar o que está escrito, o que acontece? Eu olho que tem post-its em branco. Tem uma caneta convidativa do lado. Automaticamente, não são todos, isso precisa ficar claro, né? Ah, mas não é todo mundo que participa. Sim, não é todo mundo. Eu estou propondo uma participação. Isso não quer dizer que todo mundo vai participar. Né? Mas quando eu tenho essa caneta ali e post-its em branco e tanta gente que escreveu coisas, eu acabo escrevendo na obra também.
Tá ok? Então, neste momento, vocês vão notar que a arte e o espaço acaba convidando as pessoas a participarem da obra. Tá? Então é disso que a gente trata neste momento. Os textos discutem isso, as atividades discutem isso, né? Dessa participação do público com a obra, né? Onde eu deixo de ser um espectador, um observador, e eu começo a participar. O artista, ele abre mão de ser o mago criador, né? E ele começa a ser um propositor de situações. Tá ok? Era isso, pessoal.